Na hora da votação. A chamada tá na casa. Não tá o processo. Oi, Vamos lá, em corintiano. O Corinthians tá ganhando o Atlético aí? Hã? Tá ganhando o Atlético? 2-0. Então? O São Paulo aqui ele tem um rabo que. Alô. Boa noite a todos. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Ayrton Andrade de Oliveira. Presente. Antônio Paulino de Santos. Presente. Carlos Renato Santos. Presente. Santos. Denilson Carlos Perrude. Luiz Gustavo Souza Pinto. Presente. Marlon Jaffa Albano de Oliveira. Presente. Pedro Martins de Lima. Presente. Sérgio Fernando de Oliveira. Presente. Wagner Gonçalves Dantas. Presente. Havendo quórum em nome de Deus e sobre sua proteção, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Peço ao senhor secretário que faça a leitura de um trecho bíblico. Porque nunca falei a vossos pais, no dia em que vos tirei da terra, do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma, acerca da honestidade ou sacrifícios. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do termo de convocação para a realização da presente sessão extraordinária. Termo de convocação, Perante. Termo de convocação. Ah, tá dentro da. Termo de convocação, sessão extraordinária, 12/8/2020. Luiz Gustavo Souza Pinto, presidente da Câmara Municipal de Nantes, no uso das atribuições legais, vem muito respeitosamente a presença de vossas senhorias nos termos do artigo 76/67 do 5º do regime interno da Câmara Municipal, convocar os senhores vereadores para participar da sessão extraordinária a ser no dia 12 de agosto de 2020, às 20 horas, para discussão e votação das seguintes matérias: ata da sessão ordinária realizada no dia 4/8/2020, julgamento do pedido de declaração de perda de mandato do vereador Carlos Renato Guedes dos Santos, antes 10 de agosto de 2020, Luiz Gustavo Souza Pinto. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão ordinária do dia 8/4/2020. Senhor presidente, peço dispensa da leitura da ata, tendo visto que todos os vereadores têm o projeto em mãos. Coloque em votação o pedido de dispensa da leitura da ata. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. A palavra está frente aos senhores vereadores para falar sobre a ata. Não havendo quem faça uso da palavra, coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Peço ao senhor secretário que faça a leitura de todo o processado acerca do pedido de declaração da perda de mandato do vereador Carlos Renato Guedes dos Santos, substanciada na suposta infração descrita nos autos. Senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura do processo, tendo em vista que é um processo longo aqui, comprido, que eu faça somente a leitura do parecer da comissão aqui. E se todos os vereadores aí quiserem cópia, é só procurar a secretaria ali e tirar a cópia depois. Coloco em votação o pedido de dispensa da leitura. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Folha de parecer. Processo número 01/2020. Assunto: declaração de perda de mandato do vereador. A consideração dessa comissão é submetido ao presente processo, sobre o qual oferecemos o seguinte parecer. Primeiro relatório. Trata-se do requerimento protocolado na Câmara Municipal de Nantes no dia 6/5/2020, visando ser
declarada a perda do mandato do vereador Carlos Renato Guedes dos Santos, conforme a decisão proferida pelo mesmo senhor Victor Garmes Gonçalves em 17/4/2019, nos autos da ação penal processo número 000005114-3201-8260-240, transmitido em julgado em 11/12/2019. Nos termos da Lei Orgânica e Regimento Interno da Câmara Municipal, foi encaminhado para leitura e decidido sobre seu recebimento. Foi composta a comissão para conduzir o referido processo. Devidamente citado, o denunciado apresentou a defesa prévia, tendo arrolado testemunhas. Em 9 de julho de 2020, foi realizada uma audiência na instrução, tendo apenas uma testemunha sido ouvida, sendo dispensada a outra, a defesa juntou certidão expedida pelo cartório eleitoral. Não foi apresentado razões finais, estando o processo pronto para parecer final. Compulsando os autos, verificamos que o denunciado acabou sendo vítima de um acidente, ou seja, como bem explicado, o Sandro, amigo do João, estava no carro do vereador Carlos Renato quando encontrou a arma de fogo entre os bancos. Foi mexer na mesma e por aquele acidente aquela disparou. Como visto, o vereador não agiu de forma dolosa. Evidente que o inteiramente foi responsável pelo acidente por ser dono da arma de fogo. Porém, não concordamos que a condenação criminal sofrida por aquele acarretando na suspensão dos direitos políticos, ainda mais que não estamos falando em pena restritiva deliberada, mas sim de direito. O entendimento dos membros dessa comissão é isolado. Na mesma linha, o ministro Marco Aurélio do STF defendeu que suspensão dos direitos políticos não deve se aplicar às penas restritivas de direitos. Não me associo à corrente da punição, a ferro e fogo, disse logo no início do voto, afirmado ainda que o justiçamento não cabe na bancada do judiciário. Para ele, os direitos políticos são ligados à cidadania. Além disso, o ministro defendeu que sequer é possível declarar incondicional o trecho escrito pelo legislativo original. No caso, a perda dos direitos políticos foi definida pela Assembleia Nacional Constituinte. A suspensão de tais direitos há uma consequência direta da pena privativa de liberdade. E não existe por si mais o que convenção da pena de regime fechado. A pena da perda de direitos políticos exclusivamente não seria aplicável. Assento que, vindo a pena inicial a ser convertida em restritiva de direitos, tem de ser no quadro decisório, que não atrai a suspensão versada no artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal. A suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal, não alcança a situação judiciária em que a pena restritiva da liberdade tenha sido substituída pela de direitos. A ministra Rosa Weber também defende a mesma tese, afirmou que o dispositivo analisado encerra uma vedação e uma autorização, mas somente nas hipóteses previstas. Não pode a
democracia e os direitos subjetivos necessários a ela serem tratados meramente de forma abstrata, sem densidade semântica ou normativa, apta a determinar os modos de relacionamento entre os poderes. Por fim, respeitamos as decisões judiciais, porém nada foi encaminhado a esta Casa nesse sentido. Nós temos, nos termos do regimento interno da Casa e lei orgânica, diante do documento protocolado por terceiros, foi conferido aos vereadores. O seu julgamento, entendemos que o presente requerimento decretado a perda de mandato do vereador não deve ser acolhido, portanto, com parecer desfavorável à perda do mandato do vereador por toda discussão controvertida a respeito do tema e a este entendimento dos membros desta comissão. Salas da sessão das comissões, 29 de julho de 2020, Wagner Gonçalves Dantas, Ayrton Andrade de Oliveira, Pedro Martins de Lima. Wagner Gonçalves Dantas, presidente da comissão processante, vem através desse encaminhar a esse processo ao ex-senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador Luiz Gustavo Souza Pinto, para que convoque a sessão de julgamento nos termos do artigo 67, inciso 5º do regimento interno da Câmara Municipal de Nantes. Dando prosseguimento aos trabalhos, a palavra está franqueada aos senhores vereadores nos termos do inciso do artigo 67 do regimento interno desta Casa de Leis para se manifestar sobre o pedido de declaração da perda de mandato do vereador Carlos Renato Guedes do Santo, consubstanciada na suposta infração descrita nos autos. Tem a palavra, senhores vereadores. Senhor presidente, peço a palavra. Tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, né, Márcia aí presente, eu quero aqui já declarar meu voto. Eu sou contrário ao voto ao pedido de cassação do mandato do vereador Carlos Renato Guedes Santos. Por fim, né, no meu entendimento, aí, durante a semana, durante o processo, das vezes que a gente se reuniu aí, né, a gente tem conversado com o jurídico também, o jurídico nos orientou nesse sentido. No meu ponto de vista, não foi um crime eleitoral, né? E também não foi um crime praticado com suas próprias mãos, né? Ele não pegou a arma, ele não foi lá, ele não cometeu o ato, ele com a intenção de fazer aquele crime, e ele responde por um crime que não é as leis judiciárias, o eleitoral, a Constituição Federal, ela dá esse âmbito aí dessas brechas, né? Então, não é um crime eleitoral que faça com que o vereador perca o mandato dele, que ele não teve a intenção. Que eu tenho certeza, todos os vereadores aqui também devem ter a certeza disso, que ele não carregou aquela arma ali para aquele menino naquele dia ter posse daquela arma e de ter acontecido o que aconteceu, de vir ali a deferir ali aquele fogo contra si próprio. E o vereador foi muito homem, né? Porque não é qualquer um que faz o que ele fez no mesmo dia, na mesma hora. O vereador correu, prestou socorro, se apresentou à delegacia, não correu do ato, falou que a arma era dele, estava à disposição, se preocupou com a vida do menino também, deu toda a assistência da família. O menino, acho que passou no médico, ele ajudou, levou, o que precisou foi orientado. Então, no meu ponto de vista, eu sou contrário a esse pedido de cassação do mandato do vereador, e eu gostaria que os demais vereadores aí pensassem com carinho e também fossem contrários. Muito obrigado, vereador. Mais algum vereador que usa da palavra? Senhor presidente, peço a palavra. Tem a palavra, senhor vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Também estou de pleno acordo com o Wagner, e alguns me falaram aí no decorrer, não só agora, mas para trás aí também. Serginho, mas se fosse você ou alguém aí, como se pôr do nosso lado, para mim aqui não tem lado, desde o começo eu deixei isso bem claro, com certeza você seria caçado, ainda mais que eles têm a maioria do voto, né? Eu falei assim, a resposta que eu sempre dei foi a seguinte, eu penso o seguinte, eu vou na minha consciência. Não tem como eu julgar
algo que não chegou a ter comigo. Um exemplo, assim, vou votar a favor da cassação, do afastamento dele, porque se fosse ele iria votar. Não, tem que ir na minha consciência. Então também, assim como o vereador falou, também não foi um crime eleitoral, né? Foi um incidente que aconteceu ali. Então eu também sou contrário, né? Essa decisão do afastamento dele. Sou a favor que ele permaneça, né? Que ele permaneça aqui. Porque, como diz, os que vieram falar comigo, eu vi muita politicagem. E eu falei assim, eu sou vereador, mas não me sinto político e muito menos politiqueiro. Eu sou do lado que eu acho que é certo e correto, entendeu? Então, o meu intuito quando eu entrei aqui foi para isso. Tenho trazido isso até agora. Não sei se eu vou sair candidato ou não, mas o meu objetivo é esse. E o sonho que eu tenho aqui de ver um dia nessa casa de lei aqui, e esse ano, por mais que o povo critica, fala, mas teve uma união muito boa, né? Aqueles que foi pelo bem da população, aí nós esteve junto. Aquele que não foi nós esteve junto, apoiando todos, porque é o seguinte, eu acho que essa briga tem que parar, entendeu? Então, o que vai falar para mim, não trouxeram uma razão bem clara, trouxeram que eu fiz eu entender que é politicagem. Então ele pode contar com o meu apoio e eu agradeço a oportunidade. Mais algum vereador fazer uso da palavra? Senhor presidente, eu peço a palavra. Tem a palavra, senhor vereador. Boa noite ao novo companheiro vereador, doutor Márcio. Como o vereador Wagner disse, foi um acidente. Se fosse eleitoral, pode ter certeza, Renato. Eu ia ser favorável. Eu não sou contrário. E você ouviu, também ouvi, chegou até mim, e não era meu feitio de estar, não sou covarde, com ninguém, jamais serei, entendeu? E foi bom, em dessas partes, que serviu de exemplo para ele mesmo. Sobre a arma, deixar dentro de um carro, teve o erro dele, ele errou, com certeza acho que ele se arrependeu, né? Por isso que ele correu atrás, ele viu que ele estava errado, que não se deve deixar a arma dentro de um carro, onde criança está bem, está todo correndo risco, e por política, jamais irei prejudicar um companheiro. Pode ter certeza disso. Obrigado, presidente. Mais algum vereador fazer uso da palavra? Senhor presidente. Tem a palavra, senhor vereador. Boa noite a todos os presentes. Eu também sou a favor do vereador Renato que prossiga aqui nessa casa de lei como vereador, como parceiro, companheiro, né? Eu acredito no senso dele, ele não teve intenção, então eu sou a favor que ele continue nessa casa de lei. Obrigado pela oportunidade da palavra. Mais algum vereador fazer uso da palavra? Passa a palavra, presidente. Tem a palavra, senhor vereador. Boa noite a todos. Bom, como todos os vereadores disseram, né, foi um acidente, que isso sirva de exemplo não só para ele, mas acho que para todos nós, né, que uma arma dentro de um carro é complicado. Apesar que o moleque não é nenenzinho, mas tem curiosidade de mexer, não sabe mexer, é complicado. E respeito aí de cassação, isso aí eu acho que isso aí não existe, né? Com um acidente que aconteceu, isso acontece comigo, qualquer um, isso aí é uma coisa que a gente não pode pôr na cabeça. Mas a mesma conversa que o Serginho falou, mas daí? Se fosse com um filho seu, fosse com você, sabe o que ia acontecer o mesmo? Eu falo, olha, a consciência de cada um, não é a consciência de cada um. Porque aquilo que a gente pôde fazer de bem, né, fez, o que nós pôde defender de errado, né, defendeu, todo mundo foi unido, né? Eu acredito que a gente tem que sair daqui todo mundo de cabeça erguida, a gente não sabe se amanhã ou depois a gente vai sair candidato de novo, se sair, se vai ser eleito, se não vai, que isso aqui é 4 anos passageiro, tanto para prefeito como para vereador, né? Mas pode contar comigo, meu voto é favorável também. Obrigado. Mais algum vereador fazer uso da palavra? Senhor presidente, peço a palavra. Tem a palavra, senhor vereador. Quero agradecer ao apoio de todos, né? Os companheiros aí. Como aí é sabido, eu assumi, né, a responsabilidade, que a arma era minha. Então, estou pagando a pena no que foi imposto pela lei. E foi um acidente. Lógico que a gente
não imaginava, não queria que acontecesse, mas o que foi da minha parte de culpa, eu assumi. E os meninos que estavam lá, tanto que eles, no depoimento dele, ele assumiu o que aconteceu, como que foi, que está no alto aí, está no alto do processo lá. Então, eles foram inocentados e eu estou pagando pelo crime de porte ilegal de arma, né? Então, é isso daí e eu agradeço o apoio de todos. Não havendo mais quem faça uso da palavra, coloco em votação o pedido de declaração de perda de mandato do vereador Carlos Renato Guedes dos Santos, consubstanciada na suposta infração descrita dos autos. Aqueles que concordarem com a perda do mandato do vereador Carlos Renato Guedes dos Santos permaneça como estão e os contrários que se levantem. Rejeitado por unanimidade. Dessa feita, tendo em vista que o pedido de declaração de perda do mandato do vereador Carlos Renato Guedes dos Santos foi rejeitado. Após as comunicações de praxe e demais providências regimentais, remeta-se aos autos ao arquivo, e assim não havendo mais nenhuma matéria a ser tratada, em nome de Deus, sua proteção, declaro encerrada a presente sessão extraordinária. Boa noite. Você trabalhou bem, doutor. Ele só colocou uns negócios, ó.